E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo, e se você se interessa sobre a primeira lei da termodinâmica, fica aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre isso, tá bom? O que é a primeira lei da termodinâmica? Para a gente entender melhor, vamos entender da introdução sobre termodinâmica. A gente falou em uma aula passada que um calor ele é liberado, né? Ele é cedido a um sistema termodinâmico, né? A um conjunto de partículas, a um gás, né? Então a gente tem aqui um gás, né? E aí quando o calor é cedido a esse gás, esse calor vai provocar uma mudança na temperatura das partículas desse gás. Ao mudar a temperatura desse gás, né, gerando uma maior vibração dessas partículas, vai existir aqui um aumento da pressão interna desse gás, fazendo com que a pressão interna do gás seja maior do que a pressão externa, provocando assim uma movimentação dessa tampa aqui, fazendo com que o volume desse gás aumente, né? Então isso foi o que a gente conversou. Então o que a gente pode dizer? Que quando um calor é doado a um gás, nele esse calor vai ser distribuído então coronavírus para a variação da energia interna das partículas e para uma realização de trabalho. Ou seja, essa energia está se transformando em duas modalidades de movimentação, né? Lembrando que eu cheguei a falar para você que trabalho está relacionado a movimento, né? Tá? Lembrando que trabalho está relacionado a movimento. E que tipo de movimento é isso? Há uma variação do volume do gás. Então, esse calor se transforma em trabalho, ou seja, uma mudança do volume aqui. Mas além desse calor se transformar em uma movimentação do volume do gás, ele também provoca um outro tipo de movimentação, que a gente chama de energia interna. O que é a energia interna? A energia interna é a soma de toda a energia do gás, ou seja, é a soma de toda a energia de cada partícula do gás, né? Soma de toda a energia de cada partícula do gás, tá bom? Ou seja, cada partícula, né? Cada partícula desse gás existe uma energia mecânica, que é a soma de energia cinética mais a energia potencial. Então, a soma de cada energia mecânica provocada por cada partícula aqui, a gente chama isso de energia interna, tá bom? E o que é energia interna? Energia interna, gente, está relacionado à movimentação. Das partículas, né? Das partículas do gás. Então, a gente pode estar relacionado ao grau de agitação das partículas do gás. Então, está relacionado, gente, se a gente for falar sobre isso, a variação da energia está relacionada à temperatura, né? A gente pode relacionar isso à temperatura. Então, olha que interessante. O calor cedido a esse sistema, uma parte provoca uma mudança no grau de agitação das partículas,
provocando um aumento de suas energias, né? Porque se elas têm movimentação, ela tem energia cinética. E aí, se você aumenta esse grau de agitação, você vai aumentar a velocidade das partículas, você vai aumentar a energia cinética. E assim você vai ter uma mudança na energia interna. Essa mudança da energia interna vai provocar um aumento da pressão, onde essa pressão vai provocar uma mudança no volume, ou seja, uma realização de trabalho. Então, para você ver como está tudo ligado, o calor provoca dois tipos de movimentação, onde uma está relacionada à movimentação das partículas e uma está relacionada à movimentação do recipiente, né? Ele gera uma expansão desse recipiente. Sendo assim, a gente pode trabalhar uma certa equação, que ela é a seguinte: Q é igual a variação da energia interna mais trabalho, né? Ou seja, é justamente o que a gente estava conversando, né? A quantidade de calor cedida ao sistema, uma parte vai se transformar em uma mudança da energia interna, uma variação da energia interna, e outra parte vai se transformar em trabalho, movimentação do volume desse gás, tá bom? Existem algumas transformações particulares para essa primeira lei da termodinâmica, né? Eu vou dar uma pausa aqui e volto com vocês depois. Voltando aqui, galera, a gente tem três tipos de transformações particulares para esse tipo de transformação termodinâmica, tá bom? A primeira delas que a gente vai conversar é sobre uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É aquela transformação onde não existe troca de calor com o sistema termodinâmico, ou seja, o sistema termodinâmico nem recebe calor e não cede calor. Lembrando a vocês que quando um sistema termodinâmico recebe calor, esse calor ele é positivo. E quando um sistema termodinâmico perde calor, esse calor ele é negativo. Mas quando a gente nem perde e nem recebe, a gente tem uma transformação adiabática. Então, se a transformação é adiabática, não troca calor, então essa quantidade de calor é igual a zero. Então a gente vai ter que zero é igual a ΔU mais trabalho. Então eu vou pegar esse trabalho aqui, está positivo, jogar aqui para o outro lado. A gente vai ter algo assim. A gente vai ter algo dessa forma, nesse formato aqui, onde trabalho é igual a menos a variação de energia interna. O que quer dizer isso, gente? Isso aqui é bem interessante. Ele diz que se não existe troca de calor a um sistema termodinâmico, ele diz que quando a gente realiza um trabalho positivo provoca um trabalho positivo, lembrando que trabalho positivo é aquele trabalho onde o volume aumenta, né? E trabalho negativo é aquele quando o volume diminui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente tem um trabalho positivo, a gente vai ter uma mudança da energia interna negativa. E também um processo contrário. Se eu tenho um trabalho negativo, eu tenho uma mudança da energia interna positiva. Olha o que isso quer dizer. Que quando existir uma expansão do volume, em uma transformação adiabática, a gente vai ter uma diminuição da temperatura. Lembrando que a energia interna está relacionada à temperatura. Então, se eu tenho uma mudança de energia negativa, significa que a temperatura vai diminuir. Então, quando o volume aumentar, eu vou ter uma diminuição da temperatura. E a mesma coisa no processo contrário. Se eu tenho um trabalho negativo, eu vou ter uma variação de energia interna positiva. Então, se o volume diminuir, eu tiver um trabalho negativo, eu vou ter um aquecimento do recipiente, do gás, tá bom? Um exemplo disso que eu costumo conversar em sala de aula são desodorantes, aqueles bichinhos que fazem barulho em festa de casamento, formaturas, né? Você dá uma apertada nele, ou até o próprio desodorante, você dá uma apertada nele, você vê que se você apertar por muito tempo, você vai
esfriando aquele desodorante, ele vai ficando mais frio, né? Isso porque quando você aperta, o gás sai, ele aumenta o volume dele, né? Ele está se expandindo. Devido a essa expansão, acontece uma diminuição da temperatura, ou seja, da energia interna. Por isso que ele esfria. Então eu vou até colocar aqui para um exemplo, né? Acontece uma expansão do volume, e aqui vai existir uma diminuição da temperatura. Tá bom? Outra transformação que a gente deve comentar é sobre a transformação isocórica. O que é uma transformação isocórica? É aquela que o volume não muda. E quando o volume não muda, a gente tem um trabalho igual a zero. Lembrando que trabalho está relacionado à mudança, variação do volume. Se o volume aumenta, a gente tem um trabalho positivo. Se o volume diminui, a gente tem um trabalho negativo. Mas se o volume nem aumenta nem diminui, a gente tem um trabalho nulo, né? A gente não se provoca movimento. Então, substituindo aqui na equação, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que é igual a delta U. Isso aí é aquela equaçãozinha onde a gente trabalha sobre calor sensível, né? Quando estudava lá em calorimetria. O que é que ele diz aqui? Ó? Ao receber calor, a gente vai ter um aumento da temperatura. Se aqui for negativo, aqui é negativo. Ao perder calor, a gente vai ter uma diminuição da temperatura. Então, eu vou colocar aqui só para a gente lembrar. Ó, recebe calor, e aí eu vou ter um aumento da temperatura. É o processo de calor sensível. E por último, para a gente terminar, a gente tem uma transformação que a gente chama de transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante, não existe mudança de temperatura. Então, se não existe mudança de temperatura, não vai existir uma mudança de energia interna. Lembrando que a energia interna está relacionada à temperatura. Então, assim, se utilizando da equação, a gente tem que é igual a trabalho, né? Então a gente se utiliza de seguinte equação, onde Q é igual a trabalho. Ou seja, o que diz isso? Que toda a quantidade de calor doada ao sistema, toda, integralmente, 100% dela doada ao sistema, é transformada em trabalho. Só que a gente vai estudar uma segunda lei da termodinâmica e a gente vai ver que isso daqui é impossível. É impossível a gente doar certa quantidade de calor e a gente transformar integralmente isso em trabalho. Então a gente vai estudar a segunda lei da termodinâmica e ela vai explicar melhor essa situação em uma transformação isotérmica. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, que vocês tenham aprendido algo a mais hoje, né? Mas antes, para a gente terminar, vou dar uma lembrada. O calor se transforma em mudança de energia mais trabalho. Variação da energia está relacionada à temperatura, trabalho está relacionado a volume. Quando o Q é positivo, a gente recebe calor. Quando Q é negativo, é quando a gente perde calor. Delta U positivo, a gente tem um aumento de temperatura. Delta U negativo, a gente tem uma diminuição de temperatura. Trabalho positivo, eu tenho um aumento do volume. Trabalho negativo, eu tenho uma diminuição do volume. Tá bom? Então, lembrando dessas situações aqui, você consegue identificar todas as 3 transformações, tá bom? Então, galera, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima aula. Valeu!